Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Você que vai estar ouvindo essa palavra, esteja se compartilhando, se inscrevendo no canal. A palavra de hoje está em Gênesis capítulo 32, o versículo 24, que nos diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições da luta de Jacó com o anjo. O texto é um texto muito conhecido, fala da vida de Jacó. Jacó, quando enganou seu irmão Esaú, ele foi para a casa do seu tio Labão, e aproximadamente 20 anos depois, Jacó retorna para sua terra natal. Jacó, ele havia orado com fé, agora ele agiria pela fé. Ele separou para Esaú muitos presentes para agradar o seu irmão, e em 3 momentos diferentes, Jacó esperava que a raiva do coração do seu irmão tivesse passado. Então agora Jacó, ele lutou durante toda a sua vida. Ele primeiro lutou no ventre da sua mãe, ele competiu com seu irmão, com Esaú, que eles eram gêmeos, Gênesis 25, verso 26. Depois disso teve muitos conflitos com Labão, Gênesis 31, o qual era o seu tio. Antes mesmo de encontrar-se com Esaú novamente, teve que defender a sua vida. Jacó, que outrora havia agarrado o calcanhar de seu irmão, agora batalhava com um varão até que a alva subia. Então, eu quero vos deixar algumas lições dentro desse texto de Gênesis capítulo 32, do versículo 24 até o versículo 31. A primeira lição está no versículo de número 26. Jacó conhecia o oponente, ou seja, o anjo, como aquele que iria abençoar, quando Jacó disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, a primeira lição, Jacó, ele conhecia o seu oponente que estava lutando com ele, teve discernimento. Nós devemos ter esse discernimento também, como quem nos abençoa é Cristo Jesus. Igual a mulher cananeia de Mateus capítulo 15, versículo 21, ela estava precisando de uma bênção para sua filha, e ela teve o discernimento, o conhecimento, que quem poderia ajudar ela naquele momento era só Jesus Cristo. A segunda lição está no versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, a segunda lição, porque o tendão da sua coxa contraiu miraculosamente. Então, sempre quando Deus toca, algo diferente acontece. Igual Isaías capítulo 6, o Senhor tocou nos lábios de Isaías com uma brasa, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Jesus tocou no esquife do filho da viúva de Naim, de Lucas capítulo 7, e ali aconteceu o milagre. Então, a segunda lição, porque o tendão da sua coxa contraiu miraculosamente. A terceira lição da luta de Jacó com o anjo: Deus conheceu que ele lutou como príncipe. Está no versículo de número 28. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lembrando que esta palavra Israel
significa significa homem. Ra, luta, é o Deus, homem que luta com Deus. Então essa é a terceira lição. Deus conheceu que Jacó lutou como príncipe. A quarta lição, o tipo de bênção que Jacó recebeu, somente Deus era capaz de dar para ele. Está no versículo de número 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então esse tipo de bênção, somente Deus poderia e pode dar para o ser humano, que foi salvar a sua alma, a sua vida. Porque se Deus permitisse que ele atravessasse o Val de Jaboque, que era um grande lago, com certeza Esaú iria matar ele lá do outro lado. Enquanto ele lutava com este anjo, o Senhor, através do Espírito Santo, trabalhava no coração de Esaú. A quinta lição, Jacó afirmou que tinha visto a face de Deus. No versículo 30, quando ele diz: Peniel, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então Jacó, ele afirmou que ele tinha visto a face de Deus. Olha o tamanho do privilégio deste homem chamado Jacó, que agora se transforma em Israel, homem que luta com Deus. Assim também é a conversão do ser humano. Quando ele se converte, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada na sua vida, vem fazer morada no seu interior, como aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9, que ele estava indo no caminho para Damasco e ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ali ele ficou 3 dias sem comer, sem beber. Depois foi um certo Ananias orar por ele e ele se transformou num grande homem de Deus, escrevendo 13 epístolas no Novo Testamento. Então a quinta lição, Jacó afirmou que tinha visto a face de Deus. A sexta lição, Deus mudou o nome de Jacó, no versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Então Deus, ele mudou o nome de Jacó, que outrora se chamava ultrapassador, né? Aquele que ultrapassa, que engana. Mas agora Deus, ele mudou e continua mudando o nome do ser humano na terra. Outrora, para a sociedade, não tinha valor, mas agora, na presença do Senhor, tem muito valor. Antes suplantador, agora aquele que luta com Deus. Antes se chamava Saulo, agora se chama Paulo, né? Homem transformado para a glória do Senhor. A sétima lição, Jacó, ele se desprendeu dos bens materiais para ficar a sós com Deus. Está no versículo 23. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Muitas vezes a gente tem que se desprender de muitas coisas para a gente ter o encontro a sós com o nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes os bens materiais nos impedem de se aproximar mais de Deus. Muitas vezes as coisas do mundo nos atrapalham de ter um encontro mais profundo com o nosso Deus. Então, no versículo 23, Jacó fez passar tudo o que tinha pelo Val de Jaboque. Aí ele ficou a sós com Deus e lutou a noite inteira. Outra lição, o Jacó, ele sacrifício físico. Ele teve um sacrifício físico no versículo 25.
E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então Jacó, ele teve um grande sacrifício físico, ou seja, esforço para conseguir a bênção do Senhor. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaque, Abraão, ele andou aproximadamente 80 quilômetros, 3 dias até o Monte Moriá. Ana, ela orou aproximadamente 24 anos para obter o seu Samuel. Então isso tudo demanda esforço físico, sacrifício físico que agrada ao Senhor. Uma outra lição de Jacó lutando com o anjo mudou a visão de Jacó. Está no versículo 33, capítulo 33, o versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então, a visão de Jacó foi diferente. Ele levantou os olhos e viu seu irmão vindo com 400 homens. Todo ser humano que tem um encontro com o nosso Deus, com a pessoa bendita de Jesus Cristo, a sua visão é diferente, o seu proceder é diferente. Como a visão de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele teve a visão de Cristo na sua glória, na sua majestade. Uma outra lição: mudou a forma de andar na presença de Deus. O versículo 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Então a forma de Jacó andar agora era diferente. A forma do seu caminhar agora era diferente na presença do Senhor. O próprio Deus deixou ele com esta marca. O próprio Deus deixou ele com essa forma de andar, com essa forma de proceder. Aí o seu irmão Esaú perdoou, fizeram as pazes, porque Deus trabalhou na vida de Esaú e Deus lhe deu a vitória. E ele foi glorificado o nome do Senhor, mais uma vez, através da pessoa de Jacó. Deus abençoe os irmãos, você que vai estar ouvindo, esteja compartilhando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e juntos estaremos evangelizando para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, a paz do Senhor.